Oi gente, tudo bom? Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu vou te fazer acertar muito mais questões de matemática no Enem, porque a gente vai resolver, na verdade eu vou resolver, os modelos de questões que caem todos os anos na prova, são assuntos que são cobrados sempre. E em troca eu só te peço que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho inscrito, inscreva-se aí embaixo, deixa um like nesse vídeo e presta bastante atenção porque tem muita dica interessante aí no meio. A gente vai começar aqui com essa questão, que é uma questão de média ponderada. Média, moda e mediana e as suas variações vão cair todos os anos no Enem, quer dizer, já caíram todos os anos, vão continuar caindo. Esse ano com certeza vão ter algumas questões desses assuntos e a gente vai aprender a resolver essa questão agora. Como vocês sabem, a gente sempre começa a ler uma questão do Enem pelo enunciado. Então a pergunta é: a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Ele quer saber a média do número de acidentes por funcionário. E a gente vai pro texto. A comissão, blá, 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 fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Ele te dá os resultados obtidos estão no quadro. O número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores que sofreram essa quantidade de acidentes. Essa questão é uma questão de média ponderada. Como a gente identifica uma questão de média ponderada? Ele não te dá só o número de acidentes sofridos, ele não te dá só um evento. Ele te dá também a frequência com que esses eventos ocorreram, ou então o peso que esses acontecimentos têm. No caso aqui, ele não só te deu o número de acidentes sofridos, mas ele disse, olha, foram 10 funcionários que sofreram 3 acidentes, foram 15 funcionários que sofreram 2. E aí a gente identifica uma questão de média ponderada. Uma questão de média normal, ele vai te dar só o número de acontecimentos. Então, por exemplo, Joana tirou... tem 4 avaliações no ano, ela tirou na primeira 7, na segunda 8, na terceira 9 e na quarta 10. Qual é a média de nota que ela tirou no ano? Isso é uma questão de média normal. Ele não te deu frequência, não te deu peso. No caso aqui, a gente vai calcular da seguinte forma. Uma média ponderada é calculada assim. Média ponderada é igual a o evento, que eu vou chamar de E, vezes o seu peso ou a sua frequência. Então, como ele deu a frequência nessa questão, eu vou chamar de F. Então, o evento 1 vezes a frequência 1 mais o evento 2 vezes a frequência 2 e assim por diante. E aí a gente vai dividir isso pela soma dos eventos. Então, evento 1 mais evento 2 e continua. Então, vamos calcular. Média vai ser igual. A gente tem que 50 trabalhadores sofreram 0 acidentes, mais 17 trabalhadores que sofreram 1 acidente, mais... Parece um 2, né? 15 trabalhadores que sofreram 2 acidentes, mais 10 trabalhadores que sofreram 3 acidentes, mais 6 trabalhadores que sofreram 4 acidentes, mais 5 trabalhadores que sofreram 2 acidentes. Tudo isso dividido pela soma do número de trabalhadores que ele já deu na questão, que é 100. E aí a gente faz os cálculos. 50 vezes 0 é 0, 17 vezes 1 é 17, vamos colocar aqui embaixo. 17 mais 15 vezes 2, 30, mais 10 vezes 3, 30 também, mais 6 vezes 4, 24, mais 5 vezes 2, 10. Isso tudo dividido por 100. A gente vai ter no final que a média ponderada vai ser... Isso daqui vai dar 111, então 111 dividido por 100. Isso daqui vai ser igual a uma média de 1,11 acidentes por trabalhador. E aí a gente chega na resposta da questão, que é a letra D. Muita gente se confunde quando não identifica que a questão é de média ponderada, porque pensa que é uma média normal, e ela faz assim: quantos foram o número de acidentes sofridos? Aí ela vai fazer essa soma aqui, vai dar 15. Aí ela pega média normal, vou até virar aqui. Ela faz uma média normal, e aí vai colocar 15 acidentes sofridos e o total de 100 trabalhadores. E ela vai chegar ao resultado de 0,15 acidentes por trabalhador. O que não é a realidade, como vocês já puderam entender. Mas olha aqui, a letra A é 0,15. Então vocês têm que tomar cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Aqui tem mais uma questão de média, que ela é uma questão muito interessante, na verdade. Só que eu peço desculpas para vocês, porque eu não tive nem empréstimo de imprimir uma nova prova. E ela tá toda arriscada, mas enfim, a gente vai ler junto. Se ficar muito ruim, eu coloco ela na tela aí na edição.
Então vamos começar. O que ele quer saber? A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi de... E a gente vai para o texto. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. E aqui ele está um gráfico, então o número de carros vendidos pela marca A nos anos de 2014, 15 e 16. Qual é a sacada dessa questão? Você pensa assim, que merda que eu vou fazer com esses carrinhos aí? Eu vou tirar a média do número de carros? Eu não estou entendendo. É o seguinte, a gente vai ter que descobrir quantos carros vendidos simboliza cada um desses carros representados no gráfico. Ele falou aqui para mim que a marca A, no ano de 2016, superou em 360 unidades as vendas de 2015. Como é que a gente consegue enxergar isso? A gente tem aqui as vendas dos carros, né, representados no gráfico no ano de 2015, e no ano de 2016 a gente já tem 5. A questão falou que a marca superou em 360 unidades as vendas de 2015. Então, tudo que foi superado, então no caso esses 3 carros a mais, eles são iguais a 360 unidades. E aí a gente consegue fazer o seguinte: se 3 carros representam 360 unidades vendidas, a gente tem que um carro vai representar quanto? 360 dividido por 3, que vai dar 120 unidades vendidas. Então, cada carrinho desse representa 120 unidades vendidas de um carro. Daí a gente vai, né, para o que a questão realmente quer, agora que a gente já sabe. Ele quer saber a média anual do número de carros vendidos. Isso é uma média normal, né, diferente daquela questão, não é a ponderada. Eu tenho o total de carros vendidos nesses 3 anos, e aí eu vou dividir por 3 e vou chegar no resultado. Daí a gente faz assim: eu tenho quantos carros no total dos 3 anos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carros representados aqui no gráfico, só que a gente sabe que cada carro desse simboliza 120 unidades, então eu tenho 8 vezes 120. Isso daqui dá 960 unidades vendidas nesses 3 anos. Agora, para a gente saber a média, a gente vai pegar 960, média vai ser igual a 960, que é o total vendido em todos os anos, dividido pelo número de anos que a gente está trabalhando, que no caso são 3. Aí a gente vai chegar ao resultado de média, que é 320 carros vendidos por ano. É a média. E aí a gente chega na resposta, que é a letra D. Outro modelo de questões que também vai cair todos os anos, que vai cair esse ano, com certeza, é uma questão envolvendo razões trigonométricas, ou seja, seno, cosseno e tangente. Eu trouxe essa questão aqui porque ela envolve não só as razões trigonométricas, como também envolve raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico, que é o que está presente em todas as questões de matemática do Enem, que é o que faz muita gente se confundir e achar a prova difícil. Então vamos resolver essa questão aqui, que é bem legal. O que ele quer saber? O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Então ele quer saber a altura desse cilindro aqui. Tá. Que dados ele vai me dar para descobrir isso? Para decorar um cilindro circular reto, será utilizada uma faixa retangular de papel transparente na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então ele já me deu aqui que eu tenho uma folha de papel, eu tenho uma diagonal, essa diagonal ela forma 30 graus com a base e ele vai enrolar. O que acontece? Ele me deu aqui a figura dessa base já enrolada. Isso vai ser importante, porque como vocês podem ver, ele começou a enrolar aqui de um ponto e terminou no ponto formando várias voltas. Quantas voltas ele formou? A gente consegue contar, então, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Olha por que é importante a gente saber disso. A gente quer descobrir
meu Deus. Por que é importante a gente saber disso? A gente quer descobrir essa altura aqui, né, do cilindro. Só que a gente quer descobrir a altura, a gente tem aqui o ângulo que ela forma. Para descobrir essa altura, a gente precisa de só mais uma medida, ou essa da hipotenusa, ou essa aqui do cateto adjacente, né, no caso. Vocês lembram disso, né? O cateto, a gente tem um triângulo retângulo, ele é formado por dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior. O cateto que está do lado do ângulo é o adjacente, o cateto que está oposto ao ângulo é o cateto oposto. E aí você precisa de um outro raciocínio que é o seguinte também. Eu tenho um cilindro. A base desse cilindro ele é um círculo. E aí, sobre círculo, a gente tem algumas informações. A gente tem a informação da área do círculo, que é igual a πr ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado. E a gente tem também a informação do comprimento da circunferência do círculo, né? Que vai ser igual a 2π vezes o raio. A gente vai precisar usar aqui nessa questão a informação do comprimento. Porque o que é o comprimento do círculo? Quando a gente pega um círculo... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês. Espera aí. Presta atenção aqui, ó. Tem essa caneca circular. E aí eu vou pegar esse fone e vou enrolar aqui. Eu enrolei esse fone no formato, né, da base dessa caneca aqui. O que acontece? A medida desse círculo aqui, o comprimento dele, é dado pela fórmula 2πr. Só que se eu pegar, por exemplo, esse fone, eu tiro aqui a caneca. Estava marcado mais ou menos aqui. Se eu esticar, eu tenho uma linha reta, que quando eu enrolar de novo na caneca, vai ser igual ao comprimento lá da base da caneca. E aqui aconteceu a mesma coisa. Ele tinha esse papel enrolado aqui no cilindro, e aí depois ele esticou. Só que quando ele esticou, o comprimento disso aqui vai continuar sendo o comprimento da base desse cilindro. Só que não vai ser esse comprimento sozinho, porque eu não dei só uma volta, eu dei 6 voltas. Por isso que era importante a gente saber isso aqui. Então, eu vou pegar... Aqui, vou trazer meu papel de novo. Eu vou pegar esse comprimento aqui e eu não vou calcular só ele, eu vou calcular 6 vezes ele. Porque eu calculando 6 vezes esse comprimento, eu vou saber essa medida aqui de baixo. Então, eu sei, né, que o comprimento da circunferência é 2π vezes o r. E aí eu vou calcular isso daqui multiplicado por 6. Então eu vou ter 6 vezes 2 vezes o π vezes o raio que ele me deu, que é 6 sobre π. Perceba, isso daqui é igual àquela medida que a gente quer saber, que eu vou chamar de m. Percebam aqui que eu tenho o π em cima e o π embaixo. E eles aqui em cima está multiplicando, embaixo está dividindo, então eu posso cortar π com o π. E aí eu vou ter 6 vezes 2 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. Então aquela medida lá de baixo é 72. Aqui, né? Essa medida de baixo é 72. Eu já tenho essa medida de baixo, que é o cateto adjacente. Eu tenho o ângulo e eu quero saber a altura, que é o cateto oposto. Qual é a relação trigonométrica que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? Se vocês não lembrarem, ela é a tangente. A tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? A gente tem também, dando uma pequena revisão aqui, a gente tem o seno. O seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. E a tangente de alfa, como eu já falei para vocês, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tá, no caso, a gente tem o seguinte. A gente tem o ângulo 30 graus. Então a tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que eu quero saber, que na verdade é a minha altura, que eu vou chamar de A, sobre o cateto adjacente, que a gente já descobriu que é 72. Qual é o valor da tangente de 30? 30 graus, 45 graus e 60 graus são os chamados ângulos notáveis. Você é obrigado a saber o seno, o cosseno e a tangente deles. Você é obrigado a saber. Existe uma tabelinha com esses valores que muito provavelmente vocês já conhecem. Se não conhecem, eu vou deixar uma imagem aqui na descrição, um link para uma imagem aqui na descrição. Mas aí a gente é obrigado a saber a tangente de 30.
No caso, a tangente de 30 ela é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, raiz de 3 sobre 3 vai ser igual à altura que eu quero saber sobre 72. Esse tipo de operação aqui a gente cruza, né? Então vai ser assim. Vou colocar aqui do lado. 72 raiz de 3 vai ser igual a 3 vezes A. Então, A vai ser igual a 72 raiz de 3 dividido por 3. 72 dividido por 3 dá 24, então a gente vai achar que a altura é igual a 24 raiz de 3. E aí a gente chega na resposta da questão, que é a letra B. Outro tipo de questão que vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão encontrar esse ano são questões de porcentagem. No caso, a gente tem uma questão que ela é só de porcentagem, mas a porcentagem vai cair, assim, em um monte de questões, pelo menos como um passo da resolução. Então, preste atenção aqui. Outra coisa, inclusive eu já tenho um vídeo de macetes de porcentagem que tá no canal, aí vocês podem assistir depois. Foi um vídeo flopadíssimo, ninguém assistiu. E lá tem umas dicas bem legais, então quem sabe agora que tá todo mundo mais desesperado, vocês me dão algum crédito. Mas enfim, ele fala que a gente vai começar com o enunciado, como sempre. De acordo com o resultado do segundo exame, a gente sempre tem que circular essas informações suspeitas. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Vamos para o texto. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em paciente adulto apresentaram a taxa normal de colesterol bom, porém a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então ele te dá que uma classificação ótima é menor do que 100, próxima de ótima é de 100 a 129 e assim por diante, dá aqui no quadro. Aí ele fala também: o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. Então, a gente já coletou todos os dados que a gente precisava. Como vocês podem ver, esse daqui foi uma prova que eu resolvi como um simulado, assim. Então, eu sempre vou circulando os dados, né? E eu sugiro que vocês façam o mesmo. Mas tá, vamos lá. Qual é a taxa inicial desse paciente? Taxa inicial. Não sei porque eu coloquei TX, vou colocar taxa I inicial. 280 mg por decilitro. Nem precisava disso aqui, mas eu vou colocar 280. Ele falou que ele fez dieta e no primeiro mês a taxa reduziu 25%. Lembrando que a gente quer saber quanto estava no segundo mês, que a gente circulou aqui em cima. Mas vamos calcular do primeiro mês. A gente vai descobrir quanto é 25% de 280. Mas eu tenho uma dica para vocês. Você quer saber quanto vai ficar esse valor menos os 25%. A gente sabe que 25% ou é 25 sobre 100, ou é 0,25, enfim. Mas como a gente já quer saber o valor que vai ficar sem esses 25%, a gente não precisa multiplicar por 25% para descobrir quanto é e depois subtrair. A gente pode fazer direto. Então, já que vai tirar 25% de um total de 100%, a gente vai ficar só com 75%. Tô fazendo errado. 75% do total. Então a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 75%, que a gente já vai chegar na primeira resposta que a gente quer. Então 280 vezes 75%. Aí eu corto um zero com um zero, a gente multiplica 75 por 28, vamos ver quanto é que dá isso aqui. 8 vezes 5, 40, sobre 4, 8 vezes 7 dá 56 com mais 4, 60. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Isso daqui vai dar 0, 0. Aqui vai dar 11. Sobe 1, 2. 210. Só que aí, na verdade, 2.100. Só que a gente ainda tem que dividir por 10. Então a gente corta um 0. E a taxa do primeiro mês, taxa 1, vai ser 210 miligramas por decilitro. Só que a gente não quer saber isso, a gente quer saber a do segundo mês. E aí ele fala aqui:
No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa. Então, isso daqui vai reduzir 20%. A gente vai usar a mesma regra. Se ele vai reduzir 20%, a gente quer saber o valor já com a redução, eu não vou multiplicar por 20% para subtrair depois, eu vou multiplicar por 80%, que é 80 sobre 100. Então, a taxa 2, que é a que a gente quer saber, vai ser 210 vezes 80%. Isso daqui ainda é mais fácil, que a gente corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 21 vezes 8 vai dar 8, 16, 168. Taxa 2 é igual a 168 miligramas por decilitro. E aí ele quer saber qual é a classificação no caso. A gente olha na tabela. 168 está em que intervalo? De 160 a 189, então a taxa de colesterol LDL dele ainda está alta. E a gente marca a resposta, que no caso é a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma coisa que já é corriqueira para mim de multiplicar. Se eu quero saber o valor já reduzido, eu não multiplico, sabe, pela porcentagem para depois subtrair. Eu multiplico direto pelo que vai sobrar. Então, é uma dica bem legal. Que inclusive, não, eu acho que eu não disse essa lá naquele vídeo, mas eu disse várias outras bem legais também.